A gente tem sempre coisas novas para aprendermos. E é isso. São essas atitudes que faz a diferença, tá? A gente vai aprendendo, a gente vai colocando. Ninguém casa para dar errado, né? Casa com a intenção de fazer tudo dar certo, não é verdade? Só que na caminhada vai se perdendo. E aí que está o problema. Vão se perdendo, vão descuidando. É aquilo que a gente sempre fala, né? O início do casamento é aquela coisa linda, né? Todo aquele zelo, aquele cuidado, aquele romantismo, toda aquela preocupação com a boa imagem. Depois casa, o negócio vai virando né? Abandona tudo. E aí vai desgastando, desgastando, desgastando. E por que isso não pode acontecer? Porque a família é um alvo do diabo. A família é um alvo do diabo. E não é só isso. Casa desunida não vence. Casa dividida não prospera. Essa é uma realidade. Casa desunida, um reino dividido não pode subsistir, né? Então, nós precisamos cuidar, nós precisamos investir. Nós precisamos conduzir de uma forma que traga bênçãos para a minha vida e para toda. Por que eu falo que o diabo tem estabelecido como alvo a família? Porque eu vejo isso o tempo todo. Porque um casal desajustado, um casamento desajustado, família inteira desajustada. Jovens desajustados. Filhos totalmente desajustados. Vai virando uma bola de neve, né? Então a gente precisa estar atento e cuidando, fazendo os reparos, dando a manutenção que precisa ser dada, para não permitir que isso aconteça e na sua casa que a sua casa faça parte das estatísticas que a gente vê aí continuamente. Amém? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre os Davis. O que quer dizer os Davis? Os Davis são os modelos que Deus tem procurado para os dias de hoje. São os modelos que Deus tem procurado para quê? Diz o texto aqui, ó. Zacarias 12:8 diz assim, diga comigo, o mais fraco entre eles será como o rei Davi. Sabe o que significa isso? Significa uma capacitação, significa um poder que será derramado para que pessoas hoje sejam semelhantes a Davi, ao que Davi foi no passado. Davi foi um homem que dependeu inteiramente de Deus. A gente vê isso na Bíblia. Você vê um homem inteiramente dependente de Deus. Então, o que o levou a ser um homem tão abençoado, tão vitorioso, um homem como nós falamos a semana passada, né? Falamos um pouquinho, trazendo a Bíblia, os ensinamentos bíblicos para os dias atuais. Como disse a semana passada e trouxe aí alguns exemplos do próprio povo judeu, né, que é esse exemplo de inteligência, sabedoria, de criatividade, de realizações, de homens que carregam uma unção, carregam algo espiritual, que aonde pisam, prosperam, aonde pisam, enriquecem, né? E por que isso? Por quê? O que eu disse a semana passada? Observe que uma criança judia, ela começa a ser alfabetizada com o livro santo, com o livro sagrado. É uma das primeiras coisas que acontece. Eles já começam a ser alfabetizados com o livro sagrado. Então aqueles ensinamentos estão muito vivos lá dentro.
Tem pais e mães hoje que falam assim, ele é muito novinho para isso. Você está equivocado. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que deve andar. Quanto antes você deixar isso registrado no coraçãozinho deles, esses princípios é para a vida. E por isso, muitos hoje dos judeus que seguem esses princípios, esses ensinamentos, está ali dentro deles. Então, para onde eles vão, está ali dentro. E essa unção carrega essa bênção, né? A unção que há na palavra os acompanha por onde quer que eles vão. Então, aí nós estamos falando, né? Esse é um modelo que Deus quer reproduzir. Esquece que agora eu estou falando de Davi. Esse é um modelo que Deus quer reproduzir. É um modelo de pessoas, é um modelo de homens e mulheres que Deus quer reproduzir para hoje. Diga comigo, Davi foi pastor. Diga, foi guerreiro, foi profeta, diga, rei do povo de Israel. Ele reinou 40 anos, jovem, ainda muito jovem, se tornou herói da nação ao enfrentar e matar Golias, que todos sabem que Davi nunca chamou Golias de Golias, ele chamou Golias de filisteu incircunciso. O que quer dizer isso, bispo? Simplesmente esse é um homem grande que não tem aliança com Deus. Ponto. Entendeu? Sim ou não? Simplesmente esse aí é um grandão que não tem aliança com Deus. Então, tanto faz. Não é como, nossa, que gigante. Todo mundo olhou como gigante. Ele olhou como um homem grande que não tinha uma aliança com Deus e acabou. Foi assim que ele tratou. Então, é um modelo que Deus busca, né? Deus levantou Davi por amor à nação. A gente sabe disso, que os próprios textos mostram isso, que tudo tinha um propósito. Então vamos lá, 2 Samuel 5,10 diz assim, ele se tornou cada vez mais, diga comigo, poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, diga, estava com ele. Por que ele se tornou poderoso? Está aí, claro. Por que ele se tornou cada vez mais poderoso? Porque o Senhor dos exércitos estava com ele. Então Davi teve a certeza que o Senhor o confirmava como rei de Israel. E que seu reino, diga comigo, seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Então vamos lá. Você vê que o quanto ele era uma pessoa consciente. Espera aí. Eu não estou crescendo desse jeito, eu não estou prosperando desse jeito pela minha própria força e capacidade. Não. Aí que está a diferença que acontece hoje. Ele teve entendimento, discernimento, que todo aquele poder, que toda aquela prosperidade, que todo aquele avanço tinha um propósito. Diga comigo, propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada. Tudo que Deus faz é com propósito. E é importante você entender isso para você não ficar vagando aí pelo deserto. Ou viver no escuro. Eu disse ainda, tem alguém que acompanhou a reunião de sexta-feira ou não? Então, se você não acompanhou, você vai lá para sábado e vai acompanhar aquela reunião. Porque eu disse o seguinte, tem 3 lugares para você estar. E nesse momento você está em um deles. Tá? Nesse exato momento você está em um deles. Só 3. Egito, escravo, gemendo, padecendo, vida amarga. Porque no Egito é isso que acontece. A vida é amarga, é opressão. Ou você está agora no deserto. Egito e deserto é a mesma coisa, bispo? Não. Tanto é que
eu estava ensinando uma coisa extremamente importante que muitos desprezam. Desprezam os processos mais importantes da sua vida. Quando Deus fala conosco o tempo todo, o tempo inteiro Ele está falando. Você não entende por quê? Muitos não entendem por não estar e andar em espírito. Então você não entende. Mas Ele fala o tempo todo. Quando Ele levantou Moisés para tirar o povo do Egito, veio as 10 pragas e Ele colocou o povo a caminho, do deserto, para atravessar o deserto. Então, o Senhor disse assim, quando eles acabaram de sair do Egito, diga essa palavra comigo, mude o rumo. Foi a primeira palavra, mude o rumo. Por que ele estava dizendo mude o rumo? Ele disse, mude o rumo, porque eu vou exterminar de uma vez por todas o opressor. Mude o rumo, porque esses que os oprimiram até hoje, nunca mais vocês verão. E aí os conduziu para onde? Para o Mar Vermelho. Ok? O Mar Vermelho. A travessia do Mar Vermelho era algo que marcaria a vida deles para sempre. Mas um milagre que seria a base para outros milagres futuros. A travessia do Mar Vermelho era a travessia do Egito para o deserto. Então terminaria um ciclo. Qual ciclo terminaria? Terminaria o ciclo da escravidão. Diga comigo, terminaria o ciclo da escravidão. Então a partir dali eles não seriam mais escravos. E se iniciaria um novo ciclo. Então, quando eles atravessaram para o outro lado, eles atravessaram para o deserto. Agora eles eram livres, porque ali Deus eliminou de uma vez por todas o opressor. Então o Senhor não disse, esses que vocês veem nunca mais vocês verão? Sim ou não? Esses egípcios que vocês veem hoje, vocês nunca mais verão. Assim como acontece conosco, tem problemas que eu já passei que eu nunca mais vou passar na vida. Tem problemas que você já passou que você nunca mais vai voltar a passar a mesma coisa. Mas a base para os milagres serão o mesmo. Para as mudanças. Então, começou o ciclo do deserto. O ciclo do deserto era o ciclo do treinamento. O ciclo da intimidade, para que eles conhecessem a Deus, para que eles aprendessem a depender de Deus, para que eles vissem o poder sobrenatural de Deus, eles soubessem de verdade quem era Deus. Então seria um processo extremamente importante. Eles aprenderiam a ser dependentes de Deus. Por quê? Porque Deus, inclusive, quando você lê lá em Deuteronômio 8:2, você vai ver que Deus os provou no deserto, porque Deus queria saber o que estava no coração deles. Quem guardaria os seus mandamentos ou não? Quem seria fiel para entrar na terra prometida? Amém? Aí, eles chegam na divisa da terra prometida, Moisés morre ali, não vou entrar em detalhes, estou acelerando o processo. Moisés morre ali. O Senhor deu 30 dias para pranto e luto. Diga comigo, 30 dias para prantear. Diga aí, fazer luto. Quando terminou os 30 dias, cessou o tempo do pranto. Cessou o tempo de luto. Então o Senhor disse assim a Josué, levante-se agora e atravesse, passe o Jordão. Por quê? Porque do lado de cá ainda era deserto, do lado de lá, terra prometida, mas tinham que atravessar o Jordão. E agora, por que eu falo que Deus não, você precisa aprender a confiar em Deus, ter as suas experiências com Deus, senão você morre no deserto e nunca atravessa para a terra prometida. Primeiro vai ficar se lamentando aqui no deserto, chorando o que já não deveria chorar mais, fazendo luto daquilo que já não deveria mais fazer luto. O tempo de luto, você pode chorar? Pode chorar. Pode se lamentar? Pode se lamentar. Pode fazer luto? Pode fazer luto, mas tem um tempo que tem que cessar o luto, certo?
Porque do lado de cá ainda é deserto, do lado de lá é que está a terra prometida, a terra da conquista. Aí o Senhor diz: passe o Jordão com este povo. Você sabe o que aconteceu com o Jordão? Diga comigo, a mesma coisa que aconteceu com o Mar Vermelho. Então, o Deus que abriu o Mar Vermelho, foi o Deus que abriu o Rio Jordão para que eles entrassem. Então, a travessia do Mar Vermelho, o fim do tempo de escravidão. Certo? Certo? A travessia do Rio Jordão, fim do tempo do deserto. Mas a história é a mesma, o princípio é o mesmo, o milagre é o mesmo. O que o senhor quer dizer com isso, bispo? Porque se você despreza, você não tem experiência, você não tem bagagem, você não tem... Peraí, como é que eles acreditariam que Deus ia abrir o Rio Jordão para eles tomar posse da terra prometida, se eles não tivessem visto o Mar Vermelho ser aberto? Como eles acreditariam? Então, tanto que Josué creu. Peraí, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que vai abrir o Rio Jordão. E eu vou agora entrar para a terra da conquista, a terra prometida. Amém? É o mesmo princípio. Talvez, agora vou voltar. Tem gente que ainda está no Egito, escravo, oprimido, vida amarga. Mas tem gente que já está no deserto. E talvez bem pertinho da terra prometida. Bem pertinho. E tem gente que já atravessou. Só que essa travessia, aprenda uma coisa, é um período, é um outro ciclo agora. É um ciclo de conquistas. Porque a terra prometida a conquista não se deu de uma única vez. Foram conquistas. Foram conquistando. Não foram, conquistei a terra prometida. Não. Veio o processo. E é isso que muita gente não entende. Não é uma conquista de uma casa, não é a conquista de um carro, não é a conquista... Não, é uma vida de conquista. Tem um processo aí. E a gente precisa entender. Por isso que hoje nós estamos falando do modelo que Deus busca, o modelo que Deus tem saudade, que é aquele modelo do coração de Davi, do espírito de Davi, para fazer isso aqui, diga comigo, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi. Até que o seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Diga comigo, Davi crescia diariamente. Por que ele crescia diariamente? Porque diariamente o Senhor mandava gente. Deus não pode fazer a mesma coisa hoje? Sim ou não? Deus não pode mandar pessoas para somar com você? Deus não pode mandar pessoas para acrescentar, somar, ajudá-lo a crescer, avançar, prosperar? Eu de você estava anotando. Por que te falta palavras nas orações? Porque você não faz registro. Porque isso aqui é oração sua. Se o Senhor ajudava Davi diariamente, o Senhor mandava gente a ele diariamente, o Senhor pode mandar para mim. O Senhor pode me abençoar da mesma forma. Se o Senhor foi abençoando Davi de tamanha forma que ele se tornou poderoso, o Senhor pode me abençoar da mesma forma. Só que tudo nessa vida tem propósito. Por que ele entendeu que aquele crescimento todo do seu reino, aquele progresso todo do seu reino, era por amor ao povo de Israel? Porque ele entendia que tinha um propósito. E ele era o instrumento para o propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Diga comigo, tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito. O ser humano faz por fazer, mas ele não. O homem faz por fazer. Ele não. Tudo que ele faz tem um propósito certo.
aquilo que Deus nos levanta, Deus nos capacita, Deus nos reveste de poder, habilidade, capacidade, tem um propósito. Tudo isso tem um propósito. A primeira coisa que Davi fez, quando ele foi ungido a rei, ele fez algo que o rei anterior não fez. A primeira coisa que ele fez, que ele se preocupou, é ir buscar a arca, diga comigo, a presença do Senhor para o seu reino. Saul não se preocupou com isso. Ele não teve a mínima preocupação em buscar a arca, que era a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio daquele povo. É a mesma coisa que acontece hoje. O que acontece? Um se preocupa, peraí, eu quero a presença de Deus na minha casa, eu quero a presença do Senhor na minha empresa, no meu negócio, eu quero a presença do Senhor na minha família, e eu vou buscar a presença do Senhor, porque ele sabia que era a única forma do reino se estabelecer, era a única maneira. Então foi uma das primeiras coisas que ele fez, buscar a presença do Senhor e trazer a presença do Senhor para a nação. Está entendendo? Sim ou não? Faz sentido? Faz sentido? Eu preciso. Eu cheguei até aqui, ele já me ungiu como rei, eu sou rei, mas isso aqui não se estabelece se a presença de Deus não estiver aqui. Aí ele foi buscar. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que a acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o Senhor, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Não vou cometer esse erro não. Saul não se importou. Agora, nós vamos buscar a arca do Senhor. Quando você busca a presença do Senhor, traz a presença do Senhor para a sua vida, traz a presença do Senhor para a sua casa. É o que eu falo. De todos nós, eu tenho falado muito sobre isso. Todos nós temos aquilo que nós chamamos de pontos cegos. A melhor forma de você entender o que é o ponto cego, vai para o seu carro, vai para o teu veículo. Aonde são os pontos cegos do seu veículo? Quando você está olhando para frente, no para-brisa, você tem uma visão clara, não tem? Sim ou não? Mas aqui na lateral não tem duas colunas? Sim ou não? E aqui na lateral da porta não tem as colunas? Sim ou não? Você já prestou atenção que às vezes quando as pessoas vão passar num cruzamento, ele tem a visão ali, quando ele vai olhar aqui, às vezes um motociclista ele está aqui bem no ponto cego? Já prestou atenção? Sim ou não? Pode prestar atenção, geralmente o acidente acontece aí. São pontos cegos, que ele não tem clareza, que ele não tem boa visão. Que Deus ilumine os teus olhos, que te dê visão, para que os pontos cegos sejam clareados, você tenha clareza. Porque são nos teus pontos cegos que os acidentes da vida acontecem. São nos seus pontos cegos que você fracassa no seu casamento, que você fracassa profissionalmente, que você fracassa no seu relacionamento com Deus. São nos pontos cegos. Porque nada acontece por acaso. Se você falar assim comigo, eu não sei. Claro, querido, para. Viu? Para. Eu vou te dar essa receita. Não, olha, às vezes eu luto para trabalhar de uma forma assim, porque eu sei que tem mentes de tudo quanto é jeito aqui dentro.
Tem mente que entende, tem mente que não entende, tem gente com mania de perseguição, tem pessoas que a vida tudo na vida é um complô contra ela e trabalha, o pior que trabalha a mente de quem está ao redor assim. Isso não te leva para um outro nível. A gente tem que pensar numa coisa, deve pensar o seguinte: a Bíblia diz que tem gente passando pelos mesmos problemas no mundo inteiro e tem vencido. E como é que essas pessoas têm vencido? Como é que elas reagem? Como que elas lidam com os desafios da vida? Porque eu quero saber, tem alguém aqui que não tem dor? Tem alguém aqui que não passa por lutas? Tem alguém aqui que não já foi injustiçado na vida? Tem alguém aqui que nunca foi caluniado? Tem alguém aqui que nunca passou por um problema familiar? Tem alguém aqui que nunca passou por um problema financeiro? Não, querido, você não é exclusivo não. Viu? Não é exclusividade sua não. Deus falou assim: esse aqui vai ser meu exclusivo, quero dar uma piaba nele que... Você acha que é assim que Deus faz? A vontade de Deus é que nenhuma alma se perca. Mas, o que acontece com a gente? O que acontece? Nós precisamos... Já ouviu aquela frase? É que é uma frase, né? É uma frase que diz assim, ó, diga comigo: até para orar, eu preciso orar. Até para orar você precisa orar: Senhor, me ajuda a orar, Senhor, me ajuda, porque eu não consigo orar, Senhor, eu não tenho força, Senhor, falta repertório, ô Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a enxergar. Aí eu já estou orando. Se pelo menos eu falasse assim: Senhor, eu não sei orar, me ajuda a orar, estou orando. O problema é que às vezes nem isso a pessoa faz. A pessoa já parte para o vitimismo. Minha vida é uma droga e eu não consigo, eu tenho um bloqueio. Ai, meu Deus, toda a vida que você não fez a primeira vez e não tem um hábito, você tem bloqueio. Tudo na vida. Qualquer coisa. E o que você acha que você domina, você não domina. Até você chegar perto de alguém que realmente domina. Você já viu, quem fala inglês aqui? Quem fala inglês? Tá. Até o dia que você for lá para fora e você falar com alguém. A hora que você chega lá, que o cara já fala, no sotaque dele, na gíria dele e tal, na rapidez dele, aí você começa a olhar para a boca dele assim, ó, e torcer a cabeça, ficar igual o cachorrinho olhando para a gente assim, ó. Ó, já fui umas 13 a 15 vezes para Israel. Às vezes quando eu ia falar assim: não, você fala inglês? Falo. Estou fazendo 4, 5 anos de inglês, tal e tal. Maravilhoso, então estou indo amparado. Aí quando já chega, ali no aeroporto mesmo, que você já começa a ser, começa uma CPI na tua vida. Né? Começa aquela CPI: o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? Para onde você vai? E etc. Tem faca, tem arma na bolsa e não sei o quê. E aí começa, na língua deles, e muito ligeiro, aí você vê o cara que domina inglês ficar assim, ó. Fica igual o cachorrinho, quando olha para tua cara assim, fica torcendo a cabecinha, tentando entender. Aí você pega umas palavras, né? Você pega umas palavras, porque aí você fica preso a algumas palavras. Essa eu entendi. Aí você fala: yes, né? Aí eu pergunto outra coisa, você fala: no. Aí finge que está entendendo tudo, e não está entendendo nada. Não é verdade? Então, enfim, que Deus nos dê clareza, que Deus ilumine os pontos cegos, que Deus nos ajude a entender de verdade, inclusive entender a língua do Senhor. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixa eu falar uma coisa interessante aqui, lembrei agora. Uma das primeiras vezes que nós fomos para Israel, né? Aí a comissária de bordo no avião passa perguntando, né? O que você quer tomar? Mas passou perguntando em inglês. E aí, pergunta o que você quer tomar, o que você quer comer. Eu estava com meu sobrinho, né? E eu falei assim para meu sobrinho, eu falei: querido, você fala inglês? Ele falou: sim, senhor, tio. Eu falei: então, fala para ela que eu quero uma coca. Aí ele pega todo cheio de estilo e fala: please,
My name is Coca. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, você falou para ela que o seu nome é Coca? Falei, se fosse para falar assim, eu também falava, pô. Porque eu entendi. Entendeu? Você viu? Essa profundidade de inglês aí, eu sou fluente. Né? Essa eu domino. Né? E aí eu pensei, e aí tem um outro fato bastante interessante, que a comissária de bordo ficava perguntando se queria pasta ou se queria tique ou polho, né? Que é frango, né? E aí, polho. Aí a mulher olha para nós e fala assim, ah, polho, yes. Mas o bom é que a gente se vira bem lá fora, né? Mas uma coisa é você se virar, né? Outra coisa é você dominar. Se a gente não entende a língua de Deus, aí você vai se virar. Quando você entende, você fala a mesma língua. Você entende. Você vai ser bem conduzido. Você não vai ser motivo, olha o tanto que vocês riram aqui agora. Não vai ser motivo de risada, piada, né? Porque agora virou piada, né? Esse My Name is Coca foi longe. De vez em quando escapa ainda, até hoje. My name is Coca. Coke, ainda Coke, né? Sofisticado. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, diga comigo, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou. Eu eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso, diga comigo, eu o farei tão famoso, quanto os homens mais importantes da terra. Olha que coisa linda. Você sabe que Davi é aquilo que eu comecei falando anteriormente. Não despreze os pequenos começos, não despreze as experiências, porque todas elas fazem parte do processo. Davi, quando entrou na corte de Saul, ele era harpista. Ele só tocava harpa. Para que ele tocava harpa? Para acalmar Saul pela possessão de Saul. Quando ele tocava, era o único momento que Saul sentia alívio e o espírito saía. E eu estava falando ainda, se você não assistiu um culto que eu fiz, que ele tem como título, assim, se não me engano, se não me falha, ele tem como título possessão intermitente. O que é a possessão intermitente? É a que tinha Saul. Saul não era o tempo todo possesso. O espírito tomava, quando o espírito tomava ele ficava cego, ele queria matar Davi, ele era uma pessoa descontrolada, perseguia, lançava as coisas, tacava a lança para poder encravar a lança em Davi. Quando o espírito saía, ele tinha aquele momento, ai meu querido, ai meu servo, jamais, me perdoa, nunca mais vou fazer isso com você. Ele tinha um momento de lucidez. Possessão intermitente, que nunca pegou para tratar. Essa possessão, ela é mais comum do que se possa imaginar.
O mal vem, o mal entra, domina, toma a mente, faz besteira, fala, agride, ofende, machuca. Aí quando o mal deixa, aí se arrepende, diz que está errado, que nunca mais vai fazer, mas aí já está feito a besteira. Já fica ali as consequências das escolhas erradas. Trata isso com seriedade, porque isso aí tem um ponto seríssimo nisso aí. Saul não teve volta. Foi. Ao invés de firmar, acabou esse mal destruindo a vida dele. Davi começou sendo arpista lá no reino. Davi cuidou do pequeno rebanho do pai, foi entregador do pai, que o pai mandava ele levar pães e queijos para os irmãos que seguia a Saul, fazia parte do exército de Saul. Cuidava das ovelhas com tamanho zelo, com tamanho amor e responsabilidade. Sempre que ele saía, ele se responsabilizava, preparava alguém, tinha sempre um pastor que ele colocava no seu lugar para continuar cuidando das ovelhas. Aquilo Deus estava observando. Sabia? Deus estava observando aquilo. Davi, 1 Samuel 17, era o caçula. Os 3 irmãos mais velhos seguiam Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para acrescentar as ovelhas de seu pai em Belém. Os irmãos seguiam Saul, Davi seguia a Deus. Davi foi zeloso. Você sabe qual é o significado da palavra zelo? Estar em chamas. É um fogo que consome. Zelo, diga comigo, é estar em chamas. É um fogo que nos consome. E Davi dizia o seguinte, né? Diga comigo, o zelo por tua casa me consome. Olha, um rei, um cara que Deus vinha promovendo de uma forma surpreendente, mas um cara que o zelo, está lá nos Salmos, o zelo, a chama, um fogo por amor às coisas de Deus o consumia. Começa como eu disse para você, o exemplo. O que ele fez a primeira vez? Vou buscar, quando ele foi ungido a rei, vou buscar a arca do Senhor, vou buscar a presença do Senhor. Vou restaurar coisas que o rei anterior não se preocupou. Davi, ele viveu em chamas, zelou pela nação, honrou pelo propósito de Deus na sua vida, buscou construir um templo para o Senhor e o financiou. Você vê o que é realmente. Você vê que o zelo, a chama, ardia de tamanha forma que ele queria. Você vê, foi ele que se preocupou. Ele falou: não é justo que eu more aqui em palácio e o Senhor entendas lá fora. Não, eu quero estabelecer, construir um templo para o meu Deus. Eu quero o melhor para o meu Deus. Ele não se sentiu bem de estar morando num palácio e o Senhor numa tenda lá fora, que era a tenda, né, o tabernáculo na época. Nós somos a casa do Pai. Nós somos responsáveis pelas coisas do Pai. Nós somos responsáveis de zelar pela vontade do Pai. Nós somos hoje templo do Senhor. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Aonde estão os Davis dos dias de hoje? Aqueles que têm tamanho zelo que o consome pelas coisas de Deus. Às vezes, inclusive muitos de vocês que aqui estão, tem algumas observações que vocês não se deram conta e a falta de conhecimento que faz com que vocês concordem com coisas que vocês nunca poderiam achar normal ou tratar como normal.
Porque vocês só enxergam o que está diante dos olhos de vocês. Vocês não enxergam o futuro. Muitas pessoas, eu comecei dizendo aqui, por que os judeus alfabetizam os filhos com as escrituras? Porque já a criança vai crescendo com aquilo no seu coração. Hoje muita gente diz, acho pequenininho demais para entender, lá na frente entendeu, já foi. Passou. O que você não colocou de criança, você não coloca depois. Aí agora é um outro processo. Eu vou dizer a você, qual é a única instituição que zela, coíbe coisas que são destrutivas. Se não tivesse a igreja falando contra o adultério, você acha que seria o quê? Como seria hoje esse mundo? Porque tendo a igreja e muitos não concordando, já é um caos. Como seria? Se não tivesse o limitador, como seria? Você tem noção das aberrações que hoje, por falta de Deus, por falta da palavra no coração de um lar cristão, você tem noção das aberrações que... Eu tenho coisas, eu falava sobre isso ainda há pouco, tem coisas que eu só acredito porque eu estou ouvindo das próprias pessoas. Porque se alguém me contasse, eu falava assim, você está exagerando. Você está exagerando. Não é possível. É exagero. Mas é real. Eu disse essa semana que passou, fui bombardeado com informações, com pedido de socorro. Com pedido de socorro, que até para mim é chocante. Eu já ouvi de coisas assim absurdas, de tudo quanto é tipo. Mas tem coisas que fogem assim completamente. Como a semana passada, o avô que abusava da neta. Nós estamos falando de criança de 5 a 12 anos. Pior do que esse, o pai que abusava do filho. Maridos totalmente promíscuos. Como é que você acha que vai ser essa família? Como é que você acha que, se Deus não tiver misericórdia, como você acha que vai ser a vida dessas crianças? Como você acha? Criadas em lares disfuncionais dessa maneira. Uma disse, minha filha, hoje eu não entendo, eu não entendia, hoje eu entendo porque ela tem uma revolta gigantesca dentro dela. Hoje eu entendo porque ela não quer, isso tudo é alerta. Hoje eu não entendo porque ela não quer chegar perto. Eu não entendia porque fugia, não queria estar. Então, muitas coisas que pessoas falam assim, acho que não é bem assim, então vamos para a base. Não seria tudo diferente se a gente já começasse lá na base? Trabalhar o amor, o temor, os limites. Os limites, tem limites na vida. Porque isso aqui não tem limites. Carne não tem limites. Não tem. Se você se entrega às suas vontades, não tem limites. Então, a própria palavra é uma proteção a nós. Ela é o limitador que nos protege da autodestruição. O limitador que nos protege da autodestruição. E muitas vezes não é entendido. Acho que é radical demais. Então, à vontade. São escolhas. Porque a Bíblia ensina, eu coloco diante de você a bênção e a maldição. E a bênção é claro, quando você ouvir e cumprir, colocar em prática
todos os meus mandamentos. Leis, estatutos. E a maldição? Quando você não obedecer. Escolha. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesa trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras. Diga comigo: o zelo pela casa de Deus me consumirá. Quer dizer, começou lá com Davi, Jesus estava aqui, o zelo. Jesus em chamas nos deu uma lição de uma vida zelosa. Jesus ardendo em chamas, queimando pelo zelo, pela casa do Senhor. Eles se lembraram do que estava escrito lá em Salmos, aonde nós acabamos de ler. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Diga comigo: Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Você vê que era o zelo, a responsabilidade. Não vou deixar essas ovelhas sozinhas, não vou deixar, eu estou indo fazer aquilo que o meu pai mandou, mas eu tenho responsabilidade. Sempre um bom filho, um bom servo, levava alívio, foi zeloso, foi corajoso. Diga: bom filho, bom servo, zeloso. Diga: levava alívio, trazia alívio, não peso, alívio. Deus, Ele nos promete, na primeira leitura que nós fizemos, reproduzir esse modelo. É o arquétipo de Davi, o modelo, o espírito. O nosso desafio é crer e reproduzir essa dinastia, esse manto profético. Somos nós hoje. Ele foi rei, ele foi profeta, ele foi servo. Esse é o nosso desafio, crer, porque a Bíblia diz que a história se repete. Então a pergunta que eu faço: cadê os Davis de hoje? Cadê os zelosos de hoje? Que a chama o consome, o zelo pelas coisas do Senhor o consome. Ele quer, Deus gostou tanto desse modelo, que Ele quer reproduzir os Davis, ou mais Davis hoje. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor tem saudade da tenda caída de Davi. Ou seja, é daquele tempo de simplicidade, de adoração pura, de coração, daquele amor, daquela reverência. Deus tem buscado pessoas com esse DNA, pessoas com esse amor, que carrega esse DNA no seu sangue. Quando o Senhor fala da tenda de Davi, Ele está falando de um lugar simples, sincero, profundo, descomplicado, verdadeiro, onde adoravam dia e noite com liberdade, entrega, humildade, temor, reverência. Olha o que diz aqui, naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados.
das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Amós. Aqui o profeta retrata a verdadeira adoração a Deus. Por isso que o Senhor fala, restaurarei a sua antiga glória. Aqui em Atos diz a mesma coisa, ó. Depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, não é só judeus, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. O que Tiago está falando aqui? Ele está mostrando que Deus, Ele tem saudade desse tempo de pureza, desse tempo que não o povo o adora, mas o adora em espírito e em verdade, de coração. Não é como era no passado, né, na lei, que havia todos os rituais, eram cultos rituais, era só legalismo e nada de coração de verdade. Hoje Deus busca esses verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Homens zelosos, mulheres que o zelo pela casa do Senhor, pelo que é de Deus, os consuma. Quando Davi enfrentou Golias, ele enfrentou Golias tomando as dores de Deus, porque Golias estava ali afrontando o exército do Deus vivo, e ele disse: quem é esse incircunciso? Quem é para afrontar o exército? Ele se doeu pelo aquilo que era de Deus. E hoje, aonde estão os Davis? Que se doem, que têm zelo para com as coisas de Deus, que estão dispostos, muitas vezes, a ouvir essa frase dos legalistas ou dos liberais: você é muito radical. Não, querido, é o meu zelo pela casa do Senhor, é o meu zelo pelos propósitos do Senhor. Por isso que Josué disse ao povo, né? Eu não sei o que vocês querem fazer, eu não sei a quem vocês querem servir, se vocês querem servir os deuses dos seus antepassados, se vocês querem servir os deuses dos amorreus, eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Se vira vocês, cada um cuida da sua então. Mas ali havia um posicionamento. Eu e a minha casa, nós vamos servir de verdade. Eu e a minha casa, nós vamos honrar o Senhor de verdade. Por isso que você pega Josué, ainda quem me ouviu na sexta-feira, você vê que Josué foi uma vida inteira de conquistas. Está lá no capítulo 3, quando ainda parecia que ele já tinha feito tudo, conquistado tudo, o Senhor ainda vem para ele e fala assim: Josué, você está velho, idade avançada, meu filho, mas ainda há muito a conquistar. Vamos embora. Tem muita coisa para conquistar. Porque talvez ele pudesse pensar assim: não, já fiz muito, trabalhei muito, realizei muito. E o Senhor está dizendo: meu filho, você está velho, mas tem muito para conquistar ainda. Vamos embora. Foi até os seus últimos dias, né, conquistando, vencendo, realizando coisas estrondosas. Então, é o mesmo espírito que Deus quer reproduzir. Deus está à procura. Deus tem buscado esses, os Davis dos dias de hoje, esses homens zelosos, essas mulheres zelosas, que essa chama está ardendo, consumindo dentro, no coração, que serve a Deus de forma complicada, como aqui em Atos, né, diz assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos.
A menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Deus, vocês não poderão ser salvos. Mentira, né? Mentira, porque eles já tinham crido em Cristo, mas ainda estavam vivendo na lei, queriam impor um jugo pesado, e aí Paulo e Barnabé discutiram deles e discordaram energicamente. O que ele estava dizendo? Vocês querem impor sobre o povo? Então, por que agora vocês provocam a Deus sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Não tem esse jugo não. Servir a Deus é com leveza, servir a Deus é de forma descomplicada, é de forma simples. Agora, não pode confundir que tem liberalidade para fazer o que quer. Não é isso. É o que eu disse. Deus está nos protegendo, porque se você não pôr o limite na sua carne, o que você acha que acontece? A destruição vai bater à tua porta. A vida de santidade e relacionamento com Deus nos leva a uma vida segura, a uma vida abençoada, a uma vida realizada. Você tem o tempo do Egito, da escravidão, você tem o tempo do deserto, que é o tempo do treinamento, da obediência, de você conhecer a Deus, mas quando você entra para a terra da conquista, para a terra prometida, é uma vida de conquista. Agora você tem que estabelecer, porque não é simplesmente, eu conquistei, pronto, agora acabou. Mentira, você tem que estabelecer. Essas brigas que você vê até hoje lá, é eles lutando pelo que Deus deu. Até hoje eles lutam para manter, porque até hoje tentam tomar deles o que Deus deu a eles. Está entendendo ou não? Sim ou não? E você que às vezes por não entender fica dizendo assim, não sei para que essa brigaiada lá fora, porque ele não vai abrir mão do que Deus deu a eles, Você abre mão do que Deus te deu? Sim ou não? Você não vai abrir mão do que Deus te deu, eles vão abrir mão do que Deus deu a eles? Não, eles vão lutar até o último momento pelo que Deus deu. Essa é a postura correta, essa é a atitude correta. O problema é que muita gente Deus dá e facilmente está cedendo o seu lugar, cedendo a posição, cedendo o que Deus lhe deu, facilmente está abrindo mão. Tem coisa que você luta, Deus me deu, ninguém me tira. Eu vou lutar até o último momento, ninguém vai me tomar aquilo que Deus me deu. Amém? Davi amou a Deus, se relacionou intimamente, foi o que não foi perfeito, mas foi um perfeito adorador. Não foi perfeito, cometeu seus erros, mas cada erro que cometeu, diga essa palavra comigo, cometeu uma vez, ele não voltou a repetir os mesmos erros. Isso é para mostrar que nós erramos. Os heróis da fé erraram, mas uma coisa é você cometer um erro, outra coisa é você persistir no erro. Aí é outra história. Ele amou a Deus acima de tudo. Deus é espírito, diga comigo, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em... Ninguém nunca vai se comunicar com Deus de verdade se não estiver em espírito. Ele é espírito. Por isso que a Bíblia diz, andeis ou andais em espírito. Na carne a gente não conhece Deus. Tem que ser em espírito. E através do Espírito Santo. Por isso que tem que haver essa abertura, essa sede, esse desejo. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, dirige a minha vida, minha mente, meu coração, me guia, coloca temor e tremor, coloca esse zelo, Espírito Santo, que esse zelo me consuma, que esse zelo, que essa chama arda dentro de mim. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. Diga comigo, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É aí que tem uma coisa linda, né? Você vê que se
por intermédio dos mandamentos, dos ensinamentos de Moisés, o povo judeu é tão abençoado, tão vitorioso, agora imagine através dos ensinamentos de Jesus, que é maior do que Moisés. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Só que o povo judeu está lá está lá no coração. A palavra, os mandamentos os governam. E Jesus é maior do que Moisés. Ele mesmo diz isso. Aqui está alguém que é maior que Moisés. Então, se eu quero realmente uma vida gloriosa, eu preciso me relacionar com Jesus. Os ensinamentos de Jesus têm que ser lei na minha vida. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Diga comigo, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Davi está falando sobre isso. Os sacrifícios que agradam a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O sacrifício, para ele aceitar os demais sacrifícios, o primeiro que agrada ao Senhor é esse. É de um espírito quebrantado. Sabe o que é um espírito quebrantado? Vence o orgulho, vence a arrogância, a soberba. Sabe o que é um espírito quebrantado? Ao contrário de um coração rígido, duro. A gente, na carne, ou pela natureza humana, nós não passaríamos, não nos submeteríamos a muitas coisas. Mas por Deus, sim. Por amor a Ele, sim. Na carne, talvez a gente até diria, isso eu não me submeto. Mas no espírito, eu digo, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça. Eu vou fazer o que agrada a Deus. E ainda que me desagrade. Está entendendo ou não? Sim ou não? Mas o que acontece com muita gente? Eu. Eu não vou fazer. Eu não estou sentindo. Quem vive por sentimento vive no fundo do poço, tá? Viu? Quem vive por sentimento, você quer que eu já te responda algo? Você está sendo dirigido pelo seu sentimento, é por isso que você está onde você está. Uma coisa que eu aprendi muito cedo. Ó. Molinho, flexível. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Eu dou a Deus o que Ele quer e Ele me dá o que eu quero. Eu dou a Deus o que Ele quer e Ele me promove. Eu dou a Deus o que Ele quer e o opressor não tem poder sobre a minha vida. Eu dou a Deus o que Ele quer e Ele me coloca na terra prometida. Está entendendo ou não? Então, para que dureza de coração? Já prestou atenção? Quanto mais duras as pessoas são, você conhece alguém? Quanto mais dura, mais a vida é dura com ela? Quanto mais dura ela é, mais ele apanha na vida? Ele está enrijecendo por causa disso. Não, você está enrijecendo porque você está deixando que esse padrão dirija a tua vida, e não o padrão de Cristo. Tem gente que vai dizer assim, mas não é fácil só apanhar, então começa a bater da forma certa agora. Porque se a luta não é contra a carne ou sangue, é espiritual, você vai continuar na luta, lutando na força do braço. A Bíblia diz que embora sejamos humanos, não lutamos com armas humanas. Então você vai continuar perdendo.
Qual que é a forma de vencer? Começa agora a vencer espiritualmente falando. Você vai vencer. E como é que a gente realmente... Vou falar uma coisa amanhã na live, 6h30 da manhã, justamente sobre isso, sobre dar a volta por cima. Né? O que significa a palavra resiliência? O que é isso, resiliência? Então, te agradarás dos sacrifícios sinceros. Primeiro essa no íntimo, depois os outros. Aí os outros ele se agrada. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Diga comigo, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? Deus. Já parou para pensar Deus testemunhando sobre ele? Que coisa grandiosa. Encontrei Davi, filho de Jessé. Diga comigo, homem, segundo o meu coração. Diga, ele fará tudo o que for da minha, o quê? Por isso que tem uma coisa linda aqui, se vocês ouviram as mensagens dessa semana, tem uma mensagem aqui muito, muito forte no decorrer dessa semana. O mundo tem seu padrão, certo? Não tem um padrão de beleza, não tem um padrão de sucesso, o mundo tem o seu padrão. Quando Deus governava a nação de Israel através do profeta Samuel, os israelitas, já na carne, que eram governados por Deus e tão abençoados por Deus, começou a olhar para o padrão das nações e invejar as nações, porque as nações tinham um rei. Mas ter um rei custava caro. Um rei botava cargas pesadas sobre eles. Tinha tributo para pagar. Tinha um reino para sustentar. E quem governava eles era Deus. Aí eles olham e pedem um rei, porque eles queriam um rei para lutar as suas batalhas. Aí de tanto eles persistirem, Deus deu a eles um rei. A Bíblia diz que os mais altos batiam no ombro dele. No ombro. Só que foi um fracasso total. Foi um fracasso. Ele foi rejeitado posteriormente por Deus. E aí chegou o pequeno Davi, que não tinha altura, que não tinha o porte, que não tinha o padrão, mas que Deus se agradava do coração dele. E esse pequeno Davi foi o que fez o que ninguém conseguiu fazer. Foi o que teve a coragem, a fé. Inclusive esse grandão, quando Davi estava humilhando o exército, ele estava lá escondido também. Não teve coragem. Então, não adianta, querido, ser grandão por fora e anão por dentro. Medíocre, pequeno por dentro. Você tem que ser grande por dentro, ainda que você seja pequeno por fora. Está entendendo? Seja grande, gigante internamente. Porque é o que conta para Deus. Deus não está procurando padrão. É o padrão do reino. Está entendendo ou não? Sim ou não? É o padrão do reino. Coração quebrantado. Espírito quebrantado, humilde. Que faz o que Deus aprova. Você vê que Deus falou, né? Volta o versículo anterior, por gentileza. Ele fará, diga comigo, tudo que for da minha vontade. Está aqui, ó.
Ele vai fazer, Deus sabia. Deus se agradou do coração e Deus estava certo. Então, volto a perguntar, cadê os Davis dos dias de hoje? Deus está procurando. Deus quer derramar dessa unção, dessa capacidade, desse poder sobre os Davis. Deus quer reproduzir esse modelo. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Jesus é descendente de Davi. Jesus é chamado filho de Davi. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados. Diga comigo, todos que estavam em dificuldades. Diga, os endividados. Diga, e os descontentes. E ele se tornou o líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Ele transformou esses 400 homens endividados, descontentes, esses homens derrotados, ele transformou esses homens em gente inacreditavelmente corajosa, homens que o seu rosto, cada um, rosto, a Bíblia diz que era rosto como de leão, homens que lutaram batalhas e venceram de forma incrível, sobrenatural, homens que se diferenciaram. Inclusive, até hoje eu questiono sobre isso. Por que alguém não faz um filme baseado na história dos valentes de Davi? Porque a história é demais, é estrondosa. Devia pegar aí um desses grandes produtores, pegar e fazer um filme com base na história de Davi e na história dos valentes de Davi, que é sensacional, é estrondoso. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, onde estão os Davis? Onde estão os que apenas querem Deus? Onde estão os que investem em pessoas como ele investiu? Pegou aqueles fracassados, derrotados, endividados, miseráveis e transformou em vencedores. Onde estão os que amam, servem, dedicam a vida, dão alívio? Onde estão os que simplificam? Onde estão os verdadeiros adoradores do Deus vivo? Onde estão os que se incomodam com a forma que falam de Deus? Do seu povo que não tolera aquilo que Deus não vai tolerar? Lembre-se que Davi disse: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele tomou as dores, ele se incomodou com a afronta contra aquilo que era de Deus. Aonde estão esses modelos hoje? Pegam os pequenos, dedicam tempo, energia, vida para transformá-los em vencedores. Onde estão os zelosos, os que estão em chamas? O zelo consome. Onde estão os Davis dessa geração? É a pergunta de hoje. Tem gigantes por toda parte, você sabe disso. Mas nós fomos chamados e temos unção para lutarmos contra eles e vencê-los. Está cheio de gigante lá fora. Mas nós fomos chamados para vencer esses gigantes. Davi, em 1 Samuel 17, ele disse assim: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês em nossas mãos. Você vê? Que espírito, que coragem.
é pela fé. O Senhor quer reproduzir Davis, pessoas com um coração disposto a obedecer, verdadeiros adoradores. Ele está buscando esses, pessoas que sabem que Deus quer verdade no íntimo. Ele está buscando esses, pessoas que têm verdade no íntimo, que não dependem de si mesmas, mas totalmente de Deus, que cumprem com o propósito dele, honrando em cada passo. Deus observou e testou Davi em tudo. Davi foi testado em tudo, absolutamente tudo. Cada passo de Davi foi um teste. No lidar com as ovelhas, como é que ele lidava com aquelas ovelhas, o zelo dele com aquelas ovelhas. Deus testou na obediência ao pai, arriscar a vida pelo pequeno rebanho, testou o seu coração várias vezes. Quando teve a oportunidade de matar Saul, não fez, para não tocar no ungido do Senhor. Ao se tornar líder de fracassados, ele foi testado. Suas prioridades, quando assumiu o trono, foi lá buscar a arca, mostrando que a prioridade dele era trazer a presença de Deus para o seu reino. Ele foi testado quando pecou, quando o filho morreu. É uma história rica, cheia de lições poderosas, que nós podemos aprender muito com ela. Levante-se, você pode ser um Davi nessa geração. Diga: eu posso ser um Davi na minha geração. Então fala com o Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo e peça ao Espírito Santo que faça de você um Davi nessa geração. Que você seja um Davi, o pequeno que Deus vai levantar, o pequeno que Deus vai tornar grande, o pequeno que Deus vai tornar poderoso, o pequeno que Deus vai promover. Deus que é verdade no íntimo, é isso que Deus está buscando. Que essa chama arda no teu coração, que o zelo queime como um fogo no teu coração. É isso. Deus pode mandar pessoas todos os dias para te abençoar, todos os dias para torná-lo cada vez maior, cada vez mais forte. Ele pode, mas tem um propósito. Davi entendeu que o seu reino ia tornando-se cada vez mais poderoso, que era por amor à nação, por amor a Israel. Tem propósito, querido, tem propósito. Deus não faz nada sem propósito, tem propósito. Tudo é para a honra e a glória dele, tudo tem um propósito. Cadê os Davis nos dias de hoje? Cadê os Davis dessa geração? Cadê? Fala com o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me levante. Me levante, Espírito Santo. Me levante. Talvez você não tenha o padrão, talvez você não tenha a altura, talvez você não é o padrão lá de fora, mas você é o padrão que Deus quer. Você é o padrão de coração que Deus quer. O padrão de dependência, o padrão de obediência, o padrão de fidelidade. Se Deus estivesse buscando o grande lá fora, Ele já tinha trazido. Ele quer levantar os pequenos. São os pequenos. Deixa isso entrar no teu espírito. Talvez você diga: eu não tenho o padrão de sucesso, o padrão de sucesso do mundo, a inteligência que muitos têm. Mas não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando corações que estejam dispostos a obedecê-lo, corações, verdade no íntimo, corações quebrantados, corações que o amam, que o zelo pelas coisas de Deus, essa chama queime, arda dentro de você. São esses que Ele está procurando, são esses que Ele está à procura. Então diga a Ele: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Peço ao Espírito Santo que te ajude a amá-lo a cada dia mais. Que você seja o padrão. Quando ele diz o mais fraco vai se tornar como Davi, é um revestimento, é uma capacitação, é um poder que será derramado sobre a tua vida para você fazer coisas estrondosas como Davi fez. Coisas extraordinárias como Davi realizou. E essa capacidade é dele, esse revestimento é dele, essa unção é dele. É ele que vai derramar sobre a tua vida. Então diga a ele: eis-me aqui, Senhor. Toma a minha vida, Espírito Santo. Toma a minha vida, Espírito Santo. Toma a minha vida. Reproduza em mim esse modelo. É o modelo. É o modelo que ele tem saudade. É o modelo que ele tem para hoje. Tanto é que Jesus é chamado o Filho de Davi. Essa oração é sua. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Rasga. Rasga. Deixa Deus encontrar verdade e sinceridade no teu íntimo. Deixa Deus encontrar e Ele vai te levantar, Ele vai te promover, Ele vai te erguer, Ele vai fazer de você um Davi dos dias de hoje. Aleluia, 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 aleluia. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo, vai. Levanta, Espírito Santo. Remachuri canta lá, bachuri anda lá, bachuri canta lá, sirianda lá, bachuri canta lá. Vai, Espírito Santo, vai, Espírito Santo. Toma Davis aqui hoje. Levanta Davis aqui hoje, Espírito Santo. Levanta. Levanta, deixa ele encontrar isso no teu coração. Aleluia. Aleluia. É verdade no íntimo que ele quer. É verdade, é sinceridade. Deixa ele te encontrar. Deixa ele te encontrar. Aleluia. Diga a ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui com o coração quebrantado. Eis-me aqui com o coração aberto. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. Eu quero ser um Davi. Se o Senhor está procurando Davis, eis-me aqui. Aleluia. Sinceridade e verdade no íntimo. Sinceridade e verdade no íntimo. Sinceridade e verdade no íntimo. Coração quebrantado. Que o zelo pelas coisas de Deus te consuma. Que o zelo pelas coisas de Deus queime no teu coração, arda dentro de você. Se doa por Deus, se doa pelas coisas de Deus. Ame, tenha zelo para com as coisas do Pai. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao nosso encontro, Espírito Santo. Toma vidas aqui, Senhor. Levanta Davis aqui hoje, Senhor. Levanta esse padrão, levanta esse modelo aqui hoje, Senhor. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, levanta. Levanta. Aleluia. Ele está. Ele está. Ele está. Receba a presença dEle. Receba a presença do Espírito Santo na tua vida. Receba essa unção sobre a tua vida. Aleluia. 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 Ele está.
Aleluia. Ele está. Ele está. Receba essa presença. Receba essa unção sobre a tua vida. Que Ele encontre Davi aqui hoje. Que Ele encontre Davi aqui hoje. Que Ele encontre Davi aqui hoje. Que Ele encontre. Não abra os seus olhos. Ele está procurando os Davis. Que Ele encontre Davis aqui hoje. Homens que Ele vai revestir de poder, de unção, de capacidade. Como a primeira leitura, os mais fracos serão como Davi. Que coisa estrondosa, meu Deus. E olha o que Davi fez. Que ele encontre esse coração. Só se preocupe com isso. Que o seu coração agrade o Senhor. Coração quebrantado. Que esse zelo pelas coisas de Deus te consuma. Que essa chama queime no seu coração e te consuma. E é você que Ele vai levantar. Com propósitos estrondosos. Com propósitos gloriosos para fazer coisas estrondosas através da sua vida. É o pequeno que Deus vai tornar grande. Que Deus vai favorecer. Vai, Espírito Santo. Vai e encontra esses corações. E trabalha outros. Que Deus encontre no nosso meio hoje Davis. Davis. Muitos Davis. E que Ele transforme nesse modelo glorioso. Nesse padrão de sucesso do reino. Aleluia.